Bom, gente, obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de estar participando. Tinha participado de alguns do Wax Café, então está sendo uma honra estar aqui com pessoas incríveis que eu admiro muito. Acho que é muito legal, depois da fala do Luiz, o que eu vou trazer aqui realmente é a minha trajetória, né? Concordo muito com ele em relação a que a minha trajetória não é uma fórmula mágica para vocês, então é realmente inspirar, né? E vocês vão ver na minha trajetória o quanto que ela teve altos e baixos, né? Então, dificuldades, momentos de não se encontrar, momentos de achar que está fazendo errado. Então, realmente eu quero inspirar vocês e não realmente trazer uma fórmula mágica, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Aí vocês me dão um ok se estiver aparecendo. Vou trazer vocês para cá. Estão vendo aí? Boa, obrigado. Bom, gente, então, como eu falei, eu sou Vanessa Serradas. Hoje, atualmente, eu sou Product Designer na Loft. Eu tenho mais de 11 anos de experiência aí. Sou formada em Design Digital e passei por alguns lugares, que vocês vão ver com mais detalhes, né? Web Motors, agência, publicidade, né? A Publicis Brasil. Passei também por um projeto da Mesa, que foi muito legal, foi muito enriquecedor. E aí aqui eu vou contar um pouquinho, tá? Eu gosto de trazer essa imagem aqui, ainda mais que a gente está no mundo digital, né, agora, então é difícil né, ter o contato ali próximo com vocês. Então, aqui é um pouquinho do meu mundo atual, então muitos post-its, muitos momentos que eu fiquei trancada em sala. Aqui no meinho eu estou fazendo uma apresentação pro pessoal da Terra, quando eu estava na Web Motors. E o ano passado eu tive o prazer de palestrar no TDC, no Lounge Mais Diversidade. E eu gosto muito dessa frase que está aqui, né? Que é ame o problema e não a solução. Então, nós designers, a gente tem uma tendência, às vezes, a ficar muito focado ali na solução, mas, de fato, a gente precisa resolver um problema. E aqui embaixo tem a mesa que eu participei, que foi incrível. Quem não conhece, a mesa ela tem uma dinâmica de 5 dias para você resolver um problema. Então, a gente teve 5 dias aí, foi uma loucura com diversos profissionais, sem ninguém se conhecer, então foi muito, muito legal. E aqui um pouquinho mais sobre mim, eu amo café, eu adoro essa experiência um pouco mais manual, né? Eu costumo dizer que o café tem alguns processos até de design, né? Então, por mais que você faça o mesmo café, o mesmo grão, o mesmo método, nunca vai ser igual. Então, sempre o processo no fim vai ser diferente, tá? E aí, falando um pouquinho mais, né, agora da minha trajetória, eu conheci o Photoshop, eu gosto de falar essa história, porque eu conheci o Photoshop. Em 2007, eu tinha 17 anos, e aí eu tinha um dos meus primeiros computadores, e o meu irmão, ele era desenvolvedor, né? Ele estava estudando, na verdade, ciência da computação, e aí ele instalou o Photoshop da máquina e tal, e aí eu comecei a fuçar. Na época tinha Fotolog, tinha Florão, e aí eu comecei a fazer umas montagens maravilhosas lá, só que não, né? E aí eu comecei a fuçar, estava em inglês ainda, fuçando, eu falei, pô, que legal isso, porque eu achava que eu ia ser desenvolvedora, né? Eu vendo meu irmão mais velho ali, codando e tal, e eu comecei a estudar um pouco até sobre programação na época com ele, só que eu falava, cara, não sei, não é isso, tipo, eu gosto de coisa visual, eu sempre, quando era criança, eu gostava de pintar, criar coisas, né? Então, ficar vendo número ali, eu não estava muito feliz, né? E aí, na época, não tinha muito conteúdo como tem hoje, né? Hoje a gente acha tudo na internet, né? No Medium, LinkedIn tá aí, enfim, Dribbble, etc. Na época não tinha nada disso, né? Então, eu não tinha muito norte de encontrar, falar sobre design em si, né? E aí, em 2009, eu procurando, conversando com algumas pessoas, né, tipo, colegas de escola e faculdade, só de escola, na verdade, eu encontrei a faculdade Design Digital, na época, que era uma das primeiras, e aí entrei meio que a cara a tapa, assim, sem saber realmente muito o que ia acontecer. Eu achava ainda que design era muito voltado à programação, uma loucura, né?
E aí eu consegui meu primeiro estágio como web designer, então, de fato, eu trabalhei um pouquinho com programação, não consegui fugir um pouco disso. E aí eu trabalhei bem pouquinho, foi numa agência, e eu odiava, assim, odiava. Eu falava, cara, não é para mim, eu me sentia péssima. E aí eu via, né, alguns diretores de arte lá fazendo coisas incríveis, criando visuais incríveis, e eu lá codando, e eu falava, nossa, como eu queria estar no lugar dessa pessoa, né? E aí acho que vem um lance um pouco também da inspiração, assim, eu comecei a me inspirar muito e a conversar com essas pessoas. Eu era muito novinha, né? Eu tinha 20 anos e eu tinha um pouco de dificuldade de chegar neles, mas eu observava muito, eu gostava muito de observar. E aí eu continuei tentando e até que eu entrei em uma outra agência como estagiária, né? E aí eu fiquei de 2010 a 2014, eu pulei por algumas agências, mas eu consegui ir escalando, né? Eu fui de degrauzinho a degrauzinho ali, júnior, cheguei até diretora de arte pleno, mas eu não sei, né, assim, vocês, mas a agência é uma loucura, eu não era para mim, assim, quem trabalha deve saber, eu já trabalho deve saber, não era para mim, eu não me sentia feliz ali criando peças sem saber muito o porquê. Nessa época eu comecei a me questionar muito, cara, por que eu estou fazendo isso? Quem que vai impactar? Qual que é o retorno? Então eu começava a fazer umas perguntas e eu não me encontrava, e eu achava que eu era uma diretora de arte ruim, eu achava que eu era não era criativa e tal, então é porque eu não tinha me encontrado, né? E aí, enfim, nessa busca de constante de me encontrar, eu falei, cara, é agora, é o meu momento, eu vou ser motion designer. Falei, ah, não, acho que eu gosto de animação, vou trabalhar com isso. E aí eu tive uma experiência como motion, ainda fui motion e fui diretora de arte. Mas aí eu comecei a ver a relação nessa época, eu gosto muito de falar, que eu tinha capacidade para continuar aprendendo coisas novas e a me adaptar, né? Então, até então, eu estava ali como diretora de arte, eu comecei a estudar animação, a movimento, né, corpo humano até, porque você tem que estudar um pouco disso, mas mesmo assim eu não estava feliz, né? Então, muito que o Luiz falou, né? Na época eu não tinha essa projeção, eu não tinha me programado para isso, mas eu sempre tinha uma meta do tipo, cara, tem que me fazer feliz. Eu tenho que olhar e falar, nossa, que da hora que eu fiz esse trabalho, que orgulho, e eu não tinha isso ainda, né? Então, na época, com alguns profissionais que eu trabalhava e algumas coisas acontecendo na internet, eu comecei a descobrir o termo, né? O X, o Y, Product Designer. E aí, em 2015 ali, eu fui para uma outra agência, só que nessa agência foi um momento de virada, assim, eu fiquei 2 anos e meio lá, e aí eu comecei a trazer os aprendizados que eu estava tendo, estudando por conta própria, tá? Até então eu não tinha feito curso nenhum, só tinha terminado a faculdade, não tinha feito curso nenhum, fui por conta própria, estudando, perguntando para as pessoas e tentando me encontrar. E aí eu comecei a meio que provocar a agência a fazer algumas coisas de UX, né? Eu falo entre aspas aqui porque não era muito comum falar isso na época. Então, comecei a tentar otimizar o processo deles, né? Então, putz, vou entregar aqui uma tela. Pô, vamos fazer um style guide, vamos fazer uma coisa mais prática, vamos criar alguns templates. Então, eu tentava otimizar o processo ali da agência e aí tudo que vinha, às vezes, assim, do mundo digital, né? Como a agência, a maioria é mais offline ali, vinha tudo para mim, né? Então, eu fiquei nessa época, fui para uma consultoria também, e aí nessa consultoria também me abriu horizontes, porque a gente começou a trabalhar de fato com produto, né? Então, eu comecei a fazer diversas dinâmicas lá, workshop, a gente passava semanas, dias com os clientes, tentando resolver um problema. Então, eu falei, cara, é isso, eu quero resolver problema, eu quero ouvir as dores das pessoas e trazer uma solução para isso. Não importa se é uma tela, não importa se é um celular, não importa se é um computador, não importa o que é, eu quero resolver problema. E aí, que em 2019 eu tive a oportunidade de ir para a Web Motors, que foi o meu antigo trabalho, e como product designer, né? Então, eu tive uma etapa aí de designer que eu ainda tinha um resquício ainda de diretora de arte ali e tal, e depois eu entrei no ramo de produto mesmo,
tive uma experiência até de diretora de arte sênior, assim, eu tinha isso como objetivo, tá? Tipo, putz, eu quero chegar, né, no nível máximo ali de direção de arte, consegui, cheguei, e depois eu migrei para Product Designer, também sênior. E aí, em cima aqui, tem algumas das coisas que aconteceram que também me evoluíram muito e mudou muito minha cabeça de 2019, né, para 2020. Eu participei da mesa como maker, como eu falei, fui palestrante e eu comecei também a dar mentorias. Então, por toda essa minha jornada, eu falava, cara, eu tive muita dificuldade, principalmente também por ser mulher. Toda a minha trajetória aqui, eu tive poucas inspirações mulheres, né? Então eu tive muito mais homem, assim, tive muita dificuldade também em relação a isso. Infelizmente acontece, mas eu nunca desisti e eu ficava falando ainda para as pessoas, falo, cara, não é possível que eu estudei, que eu estudo e eu não vou conseguir me sentir que eu faço parte, que eu estou fazendo uma coisa legal aqui, né? Então foi difícil, mas eu consegui. Hoje eu estou na Loft. E as mentorias até surgiu um pouco disso, que foi... Eu comecei, né, da pandemia para cá, eu abri alguns horários aí para dar mentoria gratuitas, e aí depois eu até agora participo de outros que eu vou falar mais para frente. Mas a ideia é realmente passar o conhecimento. Eu acho que quem tem conhecimento tem que passar, não pode guardar para si mesmo, né? Como a gente está fazendo aqui hoje, a gente está contando história, a gente está ouvindo um ao outro. Eu acho que isso é muito importante, é muito enriquecedor. Eu acredito que eu fazendo mentoria, eu escuto muita história também, então isso me evolui demais, assim. Aí aqui alguns dos trabalhos para vocês verem que, cara, eu tinha muito uma pegada de direção de arte, fazia logo, desenhava, fazia campanha, fazia site. Esse do Jeep Nation também foi um site totalmente que eu fiz de ponta a ponta, né? Então, que eu falo ponta a ponta, é realmente o product designer que fez do começo ao fim, pesquisa, wireframe, visual e validação, eu fiz de ponta a ponta. E aqui o da mesa, do wall que a gente fez, né? E realmente saiu, foi muito legal, um projeto demorou, mas saiu. Fico muito feliz. Então, para vocês só sentirem também como que é o meu estilo. E aí aqui alguns clientes que eu trabalhei, né? Mercedes, Web Motors, Motorola, Nestlé, Alce, Sanofi, Tupperware, Fito, Jeep, Wall. Então, diversos clientes com diversos segmentos. E eu acho que isso é muito importante porque te deixa mais cascudo, né? Então, você consegue fazer de tudo um pouco e isso traz muito conhecimento. Uma coisa que eu aprendi recentemente com o Átila, que é agradecer algumas pessoas por toda essa minha jornada, assim. Eu acho que é muito importante na carreira também, quando vocês estiverem lá na frente, vocês agradecerem as pessoas que confiaram, que confiaram 100% no seu trabalho ali, no que você propôs e te ajudou. Então, algumas dessas pessoas estão aqui, eu gosto agora de trazer isso em slide. Eu acho que é muito importante, a gente às vezes esquece de algumas pessoas que nos ajudaram durante toda a carreira. Então, a dica que eu dou é, cara, a pessoa que te ajudou, te falou alguma coisinha, qualquer coisa, agradeça a ela, porque, cara, muda completamente sua visão também. Então, algumas pessoas aqui que eu tenho eterna gratidão e eterna gratidão para o Átila também, que me abriu com essa ideia de falar, cara, a gente precisa agradecer mais, tá? Aqui eu tenho algumas dicas para vocês, acho que alguns já devem saber, mas, cara, funcionou para mim na época que eu estava estudando por conta. Eu não cheguei a fazer cursos gigantes, assim, de muito tempo, né? Eu fiz pequenos cursos, todo final de semana eu tentava fazer algum curso, então eu fiz os da Mergo, que eu super indico, eu fiz Design Sprint, eu fiz o de Design System também. Da Terra eu não fiz nenhum, mas eu, cara, acabei dando algumas apresentações para o time lá e alguns estudantes. Então, cara, dava para ver que era muito, muito legal o conteúdo, super enriquecedor. A Wari, eu sou mentora lá, ela também é paga, eu não cheguei a fazer, mas eu estou como mentora lá. How Bootcamp também eu fiz um só de leadership, e esse Interaction Design Foundation é totalmente em inglês, mas eu super indico, me ajudou muito, 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 porque ele é super completo e ele, cara, fantástico, assim, para mim foi um dos melhores conteúdos, porque eu podia acessar a qualquer momento, estudar e tal, então eu indico demais. E, cara, muito meetup, muito tá ali dentro da comunidade, né? Acho que como o Luiz falou, cara,
estar inserido, conversar com pessoas. Eu fui muito no começo, eu precisava entender qual que era esse nicho, né? Então eu fui muito, então eu indico fortemente para vocês, tá bom? Aqui, como eu falei, tem a Mentora, que é um projeto totalmente gratuito que um amigo meu fez e eu tô lá como mentora e já tem um tempinho e tá sendo super legal. Tá vindo muitas mulheres falar comigo, o que me deixa muito feliz, porque realmente falta profissionais no mercado, mulheres, né? Então, algumas mulheres vêm falar para mim, cara, que legal que tem uma mulher para eu conseguir conversar na migração de carreira. Então, super indico vocês a entrarem. E tem da Wari também, que eu já mencionei para vocês. Eu tô lá, quem quiser conversar. E aqui algumas pessoas para seguir, hoje atualmente, que eu vejo que são inspirações para mim, e eu quero passar isso para vocês também. Então, o Capelo, que está na Loft, né? A Diana, que está aqui, uma honra. A Bárbara Vilar, eu vi ela num evento no Nubank, cara, sensacional. Flávio Santana eu não conhecia e me admira muito tudo que ele tem feito ultimamente. Cláudia também, da RD, principalmente em relação à liderança, assim, é uma pessoa que eu me inspiro muito, que eu escuto tudo que vejo, leio tudo que sai dela, né? Então, hoje eu sou product designer, mas eu tenho essa vontade de ir para a gestão, né? Mais para a parte de pessoas, de fato. Então, até na Web Motors eu acabei me tornando líder lá e eu acabei me descobrindo isso. E aí eu estou estudando, estou com esse norte agora. E a Cláudia é uma dessas pessoas que eu me vejo. E o Anderson Gomes também, porque eu fiz o curso dele de leadership, e o cara é sensacional. O que ele fez nos outros trabalhos, hoje ele está no Hotmart, né? Mas em outros trabalhos que ele fez, cara, o cara é monstro, assim. Então, super indico vocês seguirem eles no Instagram, LinkedIn, mandar uma mensagem. A dica também que eu dou é que eu fui um pouquinho cara de pau, às vezes, então, portfólio, às vezes, eu demorei muito para fazer meu portfólio, tá? Sendo bem real, assim, sincera. Fui fazer um portfólio ano passado, um portfólio decente. Eu usava Behance, eu usei o Dribbble, sabe? Tipo, e eu mandava para essas pessoas, falava, cara, dá uma olhadinha se eu tiver um tempo. Não, eu já tenho. Então eu mandava assim, alguns respondia, outros não, e tudo bem. Mas me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim, o feedback dessas pessoas. E aí, aqui, fechando, cara, eu falo muito desse termo get outside, porque, assim, a gente, óbvio, a gente está, né, agora a pandemia, fechado, quarentena, mas o get outside é sair um pouco da sua bolha, né? Então, cara, ver coisas fora, estudar mesmo, assim, tipo, sair um pouco. Eu gosto de ver, como eu falei para vocês, eu vejo coisa de café. Isso gera algum desconforto ali, eu gosto de ver outras coisas, então, cara, procura aqui no Dribbble, café, sei lá, arquitetura, veja outras coisas, sabe? Tipo, para te inspirar. Então, Dribbble, veja também o que os outros times de outros lugares também fazem, né? Dropbox, como que o time de lá trabalha, como é que eu crio essa cultura, como que eu posso ser um designer melhor, o que essas empresas estão buscando. Então, tá tudo na sua mão, né? Tá tudo online. O Figma também tem muita coisa legal, tem conteúdos incríveis. O próprio Medium me ajudou demais, demais, demais. Eu comecei a escrever no Medium também, o que me deu uma visibilidade incrível. Então, eu tinha um bloco de escrever, assim, e eu falei, vou me arriscar. Comecei a escrever e comecei a ter uma visibilidade muito legal. E, por fim, para fechar, um pouco que o Luiz falou, assim, cara, cuide da sua carreira como um produto, né? E cuidar da sua carreira como um produto cara, se permita testar, se permita falhar, aprender e receber feedbacks. Eu falo por mim que eu testei muito, acho que vocês viram um pouquinho aqui da minha jornada, eu testei muito. Testei, falhei em muitos momentos, diversos momentos, aprendi demais, demais, demais. Tive dificuldades para receber feedbacks no começo, eu achava que eu via o feedback no sentido de, cara, eu sou ruim, não vai dar certo para mim. Cara, vejo o lado positivo, assim, do feedback, né? Hoje eu falo, se uma pessoa fala alguma coisa para você, como feedback construtivo, valorize essa pessoa, porque ela quer que você evolua, né? Então, é óbvio que tem feedbacks horríveis e não tem jeitos de fazer isso, né? Mas quando é construtivo, às vezes pode doer, mas guarda aquilo, tenta dar uma maturada e fala, tá, por que essa pessoa falou isso? Então, eu vou
tentar melhorar e vou tentar tirar o melhor disso, tá? Então, para mim, cara, cuida da sua carreira como um produto e tem esse norte do que você quer que esse produto vire e ele vai estar evoluindo e aprendendo para sempre, tá? Aqui estão os meus contatos, quem quiser trocar uma ideia, enfim, estou super aberta. E, novamente, muito obrigado, Luiz. Não sei se eu passei aí o tempo, mas muito obrigada mesmo. Muito feliz de estar aqui. Espero ter ajudado vocês aí.